profissional, enfrentar as minhas dificuldades, as minhas barreiras, os meus medos, a gente acaba ouvindo o depoimento do Gustavo Bonavento, da experiência que ele teve de intercâmbio, que ele já começou a compartilhar um pouco com a gente. Vamos pro Puna, gente! Então, gente, tudo começou quando eu tranquei minha faculdade. Olha só, vamos lá, vamos. Então, tudo começou quando eu tranquei minha faculdade e fui me desbravar nesse mundo IESEC, trabalhar no Escritório Nacional da IESEC no Brasil, fiquei um ano lá. E foi um ano chave na minha vida, porque eu aprendi, acho que 90% do que eu sei hoje, eu aprendi aqui, com as pessoas que eu convivi, com as atividades que eu tive que entregar, os momentos de time, os momentos individuais, com o estilo de vida que aquilo me proporcionou. E aí eu lembro que no meio do ano passado, quando estava acabando a gestão do MC, eu estava muito na dúvida de fazer. Se eu voltava para a faculdade, que era a última opção. A faculdade é importante, tá? Para os pais. Se eu voltava para a faculdade, se eu utilizava algum contato que eu tinha feito na IESEC para entrar numa empresa, ou se eu aproveitava a oportunidade de não querer voltar para a faculdade e viajar um pouco. E aí eu falei, beleza, quero viajar um pouco. Foi simples assim. E aí como eu escolhi o meu destino e o meu pulo? Primeiro foi, eu vou escolher um lugar que não conheço ninguém que falou que foi para lá. Então veio a Mongólia. E aí eu falei, eu quero trabalhar numa coisa social, um projeto social, não quero empresa, porque eu estou numa fase de me conhecer, de ver o mundo de verdade, tentar ajudar em alguma causa específica. Eu achava que seria melhor do que trabalhar numa empresa, no dia a dia de uma empresa. Então, Mongólia, TT. E aí eu fui para Mongólia. E aí eu tive uma grata surpresa, porque eu não sabia nada de Paris. Para mim, Mongólia só existia no War. E aí eu falei, bom, vou para lá, vou ver qual é. Fui, fiquei 3 meses e pouquinho, trabalhava dando aula de inglês para criancinhas de 6 a 8 anos. Foi uma experiência sensacional. Criança muito fera, eles são muito criativos, eles são muito espertos. Uma pergunta inocente te gera uma reflexão gigantesca. A inocência deles é sensacional, a forma deles aprendendo, fazendo as coisas, eles desenhando, eles pintando. Então, tudo aquilo ali fez ver que eu, de alguma maneira, estava ligado com o meio da educação. Eu lembro que, fora a alegria, né, das crianças, eu chegava no banco, eu trabalhei num banco lá também, eu abria a porta e já vinha uns correndo, aí me abraçava, assim, olhava para o seu vizinho, aí passava, às vezes passava a mão na minha barba, porque lá não tem, então eles ficavam assim. Então são coisas, detalhes que transformaram a minha vida. Eu tenho milhares de histórias e foram coisas que definiram o meu caminho, porque aí eu vi facilitação, trabalhar com criança, trabalhar com criatividade, trabalhar com a arte. A gente aprende muito mais, a gente aprende muito mais fácil. Então, a partir daquele momento eu tinha certeza de que quando eu voltasse para o Brasil eu ia estar ligado à facilitação. E hoje eu estou me formando, não é
faculdade, são cursos que eu estou fazendo para ser um facilitador. É isso que eu quero para mim. O intercâmbio mostrou isso, o projeto social mostrou isso. Então eu quero ser um facilitador no terceiro setor e também levar para as empresas um pouco da arte, um pouco da criança que existe em nós, tirar um pouco, extrair deles tudo que a gente pode extrair de bom. Então o intercâmbio ele definiu minha vida, fora que me trouxe uma visão de mundo gigantesca. Eu estava na Mongólia, eu falei, bom, estou na Mongólia, então vamos viajar. E aí fiquei na Mongólia, e aí fui viajar pela Ásia, Europa, conheci mais uns 20 países além da Mongólia. Tá lá, então eu aproveitei. E tudo isso me deu uma noção de mundo muito interessante. Como que eu venho lá fora, quais são as culturas, quais são as crenças, como é a dinâmica do dia a dia daquelas pessoas em diferentes países, o clima e os costumes e tudo mais. Então, o intercâmbio ele mudou minha vida completamente. Hoje eu vou me formando como facilitador, pretendo voltar à faculdade um dia, e coisa que nem o Jobs, tiver lá velho, né? E já começo a enganchar meu próprio negócio voltado para isso. E tudo isso não seria possível se eu não tivesse tomado a decisão de fazer o intercâmbio, de ir para um lugar diferente, e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito em sintonia. Então vale muito a pena vocês, por favor, façam o intercâmbio bem de vocês. Mas na real, a gente se conheceu quando, na minha primeira conferência, eu era GI e ele era chefe de delegação. Você sabe o que é GI? Grupo de interesse para abrir uma exército. Eu fiz parte do grupo para abrir e aprofundar a exército de Juiz de Fora. Então eu sabia menos do que um membro novo. Eu assustei mais do que um membro novo, porque eu nunca tinha visto nada. E o Bona chegou, ele me encontrou porque eu estava perdido em Campinas e ele me encontrou. Só que a foto da MSN dele era um coelho fantasiado, então eu não sabia quem era o Bona, até conhecer o coelho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que ele não comentou, mas quem conhece o Bona sabe que ele deu um presente, né, Boninha? Na China, uma ameba, né? Como ele gosta de dizer. E aí, quando ele voltou de lá, ele voltou realmente muito diferente, né, Bona? 12 quilos a mais. Tipo, o mais interessante é que o Bona voltou fraquinho, né, Boninha? Voltou calminho, sem beber, sem comer direito. Mas sabe essa alegria, esse jeito dele, né? Palhaço? Ele não perdeu. Porque ele só extraiu o lado positivo, né? O que é aquela experiência? Ele se descobriu, né? Se descobriu. E a gente percebe que o tempo é muito relativo. Quanto tempo você ficou lá? 7 meses. Tipo, foi uma transformação que você descobriu sua carreira. Foi o resto da vida. Quando você já se testou nisso? Quando você já se testou em descobrir? Quanto tempo da sua vida você já dedicou a descobrir o que você quer pra você? A sua experiência, né? A sua vida. Falando de vida, gente. Falando de 70, 80 anos. Falando de juventude, não. Não é pra... Deixa a bolinha quietinha. Tá, neném? Isso. Bolinha calma. Isso. Obrigada, gente. Guarda. Beleza, pode passar. Pode passar. E uma coisa que a gente... Isso, deixei. Uma coisa que a gente nunca leva em consideração é que a gente sempre fala assim, eu sou brasileiro lá aqui, eu sou brasileiro lá na Rússia e tal. E a gente esquece que a gente é gringo lá fora, a gente é estrangeiro. A gente vai com o comportamento de brasileiro lá pra fora. Eu fiz meu intercâmbio no Rio Grande do Sul. Eu achei que lá, eu ia virar pra ele, eu só falava assim, I'm from Brazil. Brasil! Nada! Eu ser branquela lá foi um problema pra mim. E aí que eu percebi, tipo, eu sou estrangeira. Eu não tô na minha terra, eu não tô nos meus costumes. Eu falava
portuguesa que não é tão normal assim. Eu querer sentar do lado de uma pessoa negra não é uma coisa aceitável assim. E por aí vai. Então, tipo, quais comportamentos que a gente tem quando a gente também se visualiza indo para o intercâmbio? Ah, Turquia, islamismo. Ah, Rússia, frio, é balé. Sabe esses estereótipos? Colômbia, Passion, né? Reggaeton. E a gente esquece que Brasil é samba, não é só isso. E aí vem esse lado de como que a gente se assume quando a gente sai. Quem já fez intercâmbio aqui? Eu falei alguma mentira? Não é verdade? Isso eu acho que é o primeiro choque que a gente percebe do nosso autoconhecimento, quando a gente vê quão mais sim nós somos. A gente acha que a gente vai ser legal e nem tanto assim. E aí, eu queria mostrar um videozinho, pode passar? Tá dando sono? Como que tá? Tá tranquilo? Tá ruim? Mas então, assim, assim ou assim? Eu gostaria que as pessoas que fizeram assim, levantassem, trocassem de lugar então, por favor, ou fosse ao banheiro. Sério, na boa, gente, na boa, vai, eu não tô olhando, ó. Beleza? Foi? Eu não tô olhando. Beleza? Então tá, vamos passar mais um videozinho aí.
ela vai comentar um pouco da história dela e como ela se conectou nisso, né, o sentimento dela. É bate-papo, por isso que a gente colocou as cadeiras assim de propósito. Como ela se conectou nisso, o sentimento, e também o processo de decisão da cabeça, né? Como que eu vivencio, como eu quero vivenciar essa história, sendo brasileira, sendo a Raíssa, mas lá fora, para ser alguém melhor depois. Depoimento pra vocês que, gente, trabalhar com o Jack, sério, é muito foda. Tipo, é muito foda, porque todos os dias vocês veem job description e tipo, é uma melhor que a outra, sabe? E eu sempre tenho que mandar pra e-mail, eu sempre fico pensando, cara, por que eu não me aplico, né? Tipo, eu tô mandando pra outra pessoa e eu tenho que aplicar. Eu fiz meu intercâmbio já, fiz meu intercâmbio no Panamá, fiz meu intercâmbio de voluntariado, passei um novo com o Marcelinho, o Carinho, foi muito legal. E mais e aí, esses dias, né, um dia eu parei, vou separar a cartela de vagas para mandar para os meus efeitos. Tá, vou separar, comecei a olhar e vi uma vaga lá. E falei, cara, vaga massa, sabe? Tipo, e aí, o que vai acontecer se eu for para essa vaga? Aí eu fiquei, tipo, nossa, vou casar, vou me aplicar. E tipo, tô toda elusiva, né? Tipo, meu Deus, vou me aplicar. Aí minha mãe parou e perguntou, mas e aí, Raíssa, você vai se aplicar? E como é que vai ficar a sua vida? Porque você tem a ESEC, você tem trabalho, você tem faculdade. Eu falei, puta, né? Nem pensei, porque eu sou parte de um EP, eu tenho time, eu trabalho meu Jack, eu tenho um senso de urgência muito grande, eu tenho que dar resultado. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei que existe leadership YOF. Então, ou seja, eu vou viajar, mas vou fazer um tracking pela internet. Eu vou garantir que os meus resultados sejam alcançados e que a minha membresia continue alinhada. Eu falei, puta, né? Que massa, vou fazer o intercâmbio, seria minha ficha. Cara, vou agregar muito para minha vida. Assim, falo que viajei para o Panamá e até hoje foi a melhor experiência que eu tive. Sem comparação, foi a melhor experiência que eu tive assim, na minha vida. E vou voltar para lá e, sério, meu Marcelo, para mim é como se o meu sentimento panamenho voltasse. Não sei reggaeton, não dancei na placa, mas foi reggaeton super legal. Mas, tá, eu cheguei no Panamá e não senti aquele choque cultural. Por quê? Porque eu não me perdi. Eu sabia ler placa, eu sabia falar espanhol. E cadê o choque cultural? Foi legal a experiência, mas cadê esse choque? E aí que a Índia entrou na minha vida. Porque eu quero muito esse choque. Eu quero muito, sabe, vivenciar essa cultura indiana. Eu quero descobrir quais são os meus limites, superar esses limites. Poxa, eu quero me perder, sabe? Eu quero me perder, eu quero ler placa. Vai ser muito massa quando eu me perder, sério, de verdade. Eu quero muito me perder. Vai ser muito legal, sério, de verdade. E, sério, eu vou para um país que eu não falo porque eu não sei ler placa, mas estou fazendo os livros. Então, são 52 línguas, não sei nem. São inglês. Aí eu espanhol. Então. E eu quero muito viver essa experiência, enfim, eu quero muito viver essa experiência, porque vai ser muito legal, vai me agregar muito, profissionalmente, pessoalmente principalmente, porque eu vou lidar com gente que eu não imaginava, sabe? Que eu nunca imaginaria lidar. Eu vou criar um network, aumentar o meu network, vou fazer um SIG. E, assim, as minhas expectativas são as melhores, de que eu vou vivenciar essa cultura indiana e que eu vou ter que me adaptar a essa cultura. E esse é o máximo da ESEC, essas várias oportunidades que a ESEC pode dar para vocês e vocês se motivarem de uma dessas maneiras. E para mim, agora está sendo intercâmbio. Antes de continuar, eu gostaria que alguém compartilhasse o que está achando dessa sessão, se o que está sentindo, o que vem de ideia na cabeça. Alguém? Vocês eram muito participativos, eu vou sair daqui frustrados, se ninguém falar. Bom, boa noite, meu nome é Nata, eu sou desenho Santa Maria, trabalho com objetos corporativos. E o nosso foco do meu subtítulo especial é o BRIC. E eu estou adorando essa sessão agora, tipo, o vídeo da China, ela contou sobre a ideia de ir para a Índia, porque, de certa maneira, são oportunidades que eu vejo, eu acredito, eu quero viver isso. E é muito bom eu adquirir essa convivência, ou essa vivência, partilhar essa vivência da galera que está conversando sobre isso com a gente, para poder me auxiliar, inclusive,
na minha job, com o meu time, com os meus membros e desenvolver ainda mais os corporativos, principalmente para os países do BRIC. Eu quero que vocês façam BRIC, galera. Todo mundo deve querer BRIC, porque é um impacto muito grande. A gente vê que todo mundo fala dessa maneira, assim, tipo, eu quero empreender, eu quero arriscar, eu quero viver algo que realmente vai impactar na minha vida. E eu acredito muito nisso, eu quero, é difícil para vender porque eu ainda não pude fazer, eu quero, meu corporativo vai ser pro BRIC também. Então, acreditem nisso, vendam essa ideia, porque o impacto é muito, muito grande. Essa sessão, onde me motivou bastante a ter mais vontade de viajar. Principalmente isso. Eu ouvindo bons portugueses ministros aí, motiva bastante para tentar ser outro português daqui a uns anos. Oi, meu nome é Marcelo, eu sou vereador e assim, essa sessão é muito bacana você ver gente que foi para Angola, para a China, para todo canto do mundo, eles sempre voltaram para cá, contar as experiências deles, algo que quando você para para pensar, você fala, meu, eu quero estar no lugar deles, eu quero pegar a melhor coisa que eu vejo lá, no lugar que eu for, trazer para cá e fazer outra na verdade. A oportunidade de estar aqui, ver eles trazerem assim, coisas únicas, é algo muito bacana. Boa noite, eu sou a Daniela, da ESET Santa Cruz. Quando eu cheguei aqui na quinta-feira, eu estava cheia de expectativa, com o membro novo, com conhecimento, a bagagem que eu já adquiri até agora, que eu vou levar de volta para lá. Não tenho o que dizer. E tudo que a gente tem refletido, quais são as minhas paixões, o que me faz correr atrás de liderança, me fez mudar pensamentos e me fez pensar o que eu realmente quero. Estou indo para o caminho certo? E eu fico pensando o que um intercâmbio pode fazer por isso. Então essa expectativa é demais, toda essa experiência, essa oportunidade que a gente tem, ninguém pode deixar de aproveitar. Então, boa noite. Meu nome é Luísa, sou de Goiânia. Eu queria só complementar um evento pequenininho, assim. Que em 2009 eu fui pela segunda vez, eu tive CSL para Gustavo e tive um Rodrigo. Estava no médico e fiquei ressaltada. A sala foi muito mesmo, eu estava sozinha, cidade do México. E a minha mãe foi para lá me buscar e tal, super sensível, e eu estava mais chorando. Só que, tipo, nem por isso, como vocês falaram, depende de que você olha para trás, como você vive a experiência lá fora. Quer dizer, já fui salvada em Goiânia, salvada de qualquer lugar do mundo, tem dinheiro, pode ser salvada, tá? Ficar de turista, ficar de estrangeiros aí. E aí, depende de como você olha, você pode falar, nossa, me droga, presta frente, você pode falar, nossa, isso é normal, vou seguir em frente, quero voltar para o México, eu quero me ver lá no México, amo o mundo, mas assim, depende de como você olha, como você vê, você pode acontecer coisas horríveis que você não está esperando, desde o terremoto, desde coisas horríveis, mas se a gente se for sair, vá, sei lá, foi difícil, chora, mas levanta com mãe, sai em frente, tá tudo certo. Que, tipo, mesmo as coisas piores que Deus pode acontecer na sua casa, só sai em frente, vai dar tudo certo. Pessoal, só rapidinho. Bom, meu nome é Daniel, sou de BH, essa é BH. Sou MP. E eu vim aqui numa conferência muito me impressionaram, na verdade. Por que você vai na conferência
de membros novos se você é P? Você não tem nenhuma função, enfim, prática da ESEC em si, você vai viajar. Me questionaram isso no evento. E eu respondi na hora assim, bom, se eu sou EP, eu sou um representante da ESEC Internacional, a ESEC Brasil, no exterior. E eu acho que essa experiência está sendo muito positiva, porque eu estou conhecendo a organização como um todo, não só o meu CL, enfim. Conhecendo, né, é muito positivo essa troca de informações, essa troca de experiências. Eu tinha um foco no intercâmbio MT, mas ouvindo depoimentos do maluco do Thierry, ouvindo depoimentos dessas pessoas, cara, eu não sei mais, minha cabeça. Faz tudo. Tem um pouco. Eu estou no processo de transformação de carreira mesmo. Trabalhava numa empresa há 2 anos. Eu saí dessa empresa na feira passada para estar aqui na sexta-feira. Para mim, isso é muito importante, muito relevante, as reflexões, sem dúvida, estão transformando. Eu acredito que esse intercâmbio vai me transformar ainda mais. Eu espero estimular a ESEC. Eu não me vejo como cliente, nunca me vi como cliente, alguns colegas entendem que eu vejo dessa forma. Eu vou tentar, sim, passar essa experiência para eles e mostrar esse outro lado, essa nova possibilidade de a gente fazer um trabalho bem mais legal, engajar novas pessoas e gerar mais impacto positivo. Cara, se você pensar em emprego, bate na porta de uma rádio. Tá, agora a gente vai falar com a Camila de Franca. É o seguinte de Franca. Acho que vocês não viram ela ainda, né? Vamos acolher a Camila. O que é essa função? Não? Nervosa jogando comigo. Bom, como vocês já sabem, eu sou atualmente aspiro da ESEC Franca. E eu casei recentemente com o México agora. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês o porquê que eu decidi fazer isso, o intercâmbio agora. Eu sou uma pessoa... Vamos lá, sério. Bom, eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre tive muito controle no que eu faço da vida, no que acontece. Inclusive, isso reflete, coitados do meu Enem, porque eu sou meio control freak, tracker da hora, não sei o quê. E assim, quando eu parei uma hora para pensar sobre o que eu estava desenvolvendo e sobre a minha vida, eu comecei a pensar que eu precisava ter uma experiência que eu não fosse ter tanto controle assim, ou que eu realmente passasse por um desafio muito grande para mim e que fosse algo que realmente fosse diferente de tudo assim que eu já passei, que eu não pudesse tanto ter esse controle. E eu comecei a pensar no intercâmbio, isso eu já penso há um tempo assim, mas começando a pensar no intercâmbio,
Bom, eu entrei, só para contar para vocês um pouquinho, eu entrei no final de 2009 na ESEC e logo em seguida eu já assumi a posição de VP e depois eu me postulei para o SPI. E aí eu ficava sempre pensando assim, bom, eu posso fazer depois disso, né? Eu posso ter todas essas experiências e depois ter a minha experiência de intercâmbio também. E vai ser muito bom. E quando eu juntar dinheiro eu posso fazer. E tudo isso. E eu comecei a perceber que todas essas... O que eu estava fazendo comigo era uma coisa que eu falo para o meu CL que não é para eles fazerem. Então eu estava começando a criar várias desculpas para mim mesma por que eu não fazia um intercâmbio naquele momento. E foi nessa hora sim que eu percebi isso e que aí eu pensei, bom, por que não, sabe? Não significa que eu não fiquei preocupada, afinal vou fazer intercâmbio no meio da minha gestão, mas ao mesmo tempo eu tinha duas escolhas a fazer, então eu podia escolher fazer dessa preocupação mais uma desculpa para eu não realizar meu intercâmbio agora, ou eu podia também fazer dessa preocupação uma forma de eu agir diferente, então de eu de repente focar cada vez mais no CL, trazer mais resultados, organizar tudo e ao mesmo tempo fazer meu intercâmbio. E eu escolhi essa segunda opção agora, então estou bem ansiosa aí por o que vai acontecer, mas é isso. Pronto. Tem agora uma coisa para contar para vocês. Enquanto a gente está aqui, depois eu peço a Luísa e Camila se apresentam. Para uma postagem. Então, gente, enquanto a gente está aqui, vai ser transmitido. Então, outras pessoas também estão participando de alguma forma. E aí, como ele chama? Diogo. O Diogo quis compartilhar também. E aí ele mandou um vídeo pra gente nesse instante. E aí, eu também quero participar. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Não, calma aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não faz barulho porque dá nervoso da pessoa lá em cima. Muita pressão. Tá falando também? Aí. Deixa. Só pra contar. Calma, não conhece de programa falando assim. Fabi. Não deu certo, gente. Mas depois a gente tem, tá? Promessa aí, a gente deve passar o vídeo dele. E aí, Isla, vem cá. Pode voltar. Isla, fala um pouquinho pra gente. Certo. Improvisar uma das coisas favoritas da tua vida, eu aprendi a fazer isso, né, também. Eu venho falar para vocês um pouco sobre a minha experiência. E assim, eu já ouvi essa parte que é de reflexão, do virar uma pessoa diferente, mais adaptável, né? Tu conhece as culturas, tem contato e tudo mais, mas também tem a parte que tu vai desenvolvendo a adaptabilidade através das piadas que fazem contigo. Quando você grita, você é o foco das piadas. E você se acostuma a isso. Mas também você para comprar nas piadas. Assim. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu vim para o Brasil foi faz 3 anos já. E no primeiro dia que eu estava aqui, eu fui para um bar
que naquele então chamava de vai, para beber uma cerveja com uns amigos. Amigos que acabaram de conhecer essa noite, né? E, assim, o primeiro que aconteceu era que era um carro ao ar livre, estava frio, estava gelado. Aí vem Isma inocente, né? E fala o seguinte: cara, você pode me emprestar seu saco? Eu estou com frio. E assim, você depois descobre que no espanhol o saco é terno. E o cara estava saindo do trabalho e eu estava com frio. E estava fechando o saco dele. Então, tem um monte de coisas engraçadas. E em geral as coisas engraçadas acontecem comigo. Mas você vai aprender a desenvolver essas coisas também. Fazem parte da cultura e fazem parte da habilidade, faz parte da experiência que vira uma coisa fantástica. Se vocês tiverem ainda dúvida de como fazer intercâmbio, podem conversar com um monte de pessoas aqui e podem conversar também comigo, que para mim tem sido a experiência mais incrível da minha vida. Mas eu não sei se temos o Diogo aí online, tá certo? Vai, não vai, ele morreu. Como? Não tem som, não tem som. Tá certo. Então, vamos para o seguinte, vamos fazer um teste. Todo mundo em pé. Sem dormir. Seguintes instruções. Todo aquele que já fez intercâmbio pela ESEC, por favor, senta agora. Certo. Todo aquele que já tem uma ficha inserida no sistema, senta agora. Uma ficha de intercambista. Agora eu sentar. Certo. E agora vem a Fabi que fazer questão que ela está sentada. Todo mundo bata palmas para a Fabi que vai fazer intercâmbio. Tá, agora pergunta-chave. Todo aquele que não tinha pensado em intercâmbio no curto prazo, isso quer dizer no meio do ano até a quinta-feira, mas agora está considerando fazer intercâmbio porque tem esse senso de ainda dá para fazer, pode sentar. A maioria está ficando em pé. E agora eu quero conversar, deixa eu ver. Contigo. Tá. Tudo bem? Qual é o teu nome? Certo. José. PH. Certo. Certo. Quem não tá? Fazer intercâmbio para mim. Bom, eu tenho outras prioridades que eu não posso abrir mão agora. Mas eu trabalho. Aí você trabalha. Oi? Aí você também trabalha. Ouviu o depoimento aí? Tá seguindo? Mas eu não posso abrir mão porque eu preciso voltar para a minha faculdade. Eu parei o meu curso. Eu também. Parei o curso no ano passado, eu preciso retomar o curso agora em agosto. Se eu não continuar no trabalho e fazer o intercâmbio agora, eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Eu prefiro fazer no final do ano, onde eu vou poder deixar, ter uma experiência maior, focar no que eu quero fazer. Não, um pouco longe, mas tudo bem, tudo bem. Vamos ver agora, todo mundo pode sentar. Não, mentira, fique em pé. Todo mundo tem balão, né? Então, talvez vocês achem que ainda não dá para fazer no meio do ano, mas espero que todo mundo esteja pensando em fazer no mínimo no final do ano ou daqui a 6 meses, né? Vamos caminhar. Mas temos uma rede de 3.000 membros. E dentro dessa rede de 3.000 membros,
Tem um monte que duvida que é possível fazer as coisas. E que duvida porque tem desculpas. E fala, ah, não tenho tempo, não trabalho, não tenho dinheiro, minha família. E aí, o que eu quero falar para vocês? Se vocês acharem que essas desculpas que a gente vai colocar daqui a uns segundos na tela são válidas para vocês e continuarão sendo válidas daqui a 6 meses, ficam parados, sem fazer nada. Se vocês acharem que essas desculpas aqui são isso mesmo, são desculpas e que são contornáveis no curto prazo, vocês vão pegar seu balão e vão começar a fazer o quê? Encher. Tudo bem? Então, por cada desculpa que vocês acharem que é possível contornar, vocês vão encher o balão. Tudo bem? Vamos testar. A primeira. Eu não tenho dinheiro. Seguinte. Meus pais jamais me deixariam fazer intercâmbio. Eu não posso deixar a minha faculdade. Eu sinto que não é meu momento de vida. Eu já participei de um programa de high school, então não preciso de mais coisas parecidas. Segura o coração. Como já não dá para segurar, se vocês acharem que isso é uma desculpa, estoura o balão agora. Não é desculpa, gente. Vocês estão precisando tomar atitude. Mas pode ser aquilo que foge da minha verdade, de me conhecer, de entender qual a experiência que eu quero, de assumir o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar e o que eu quero. Esse é o momento. Espero que vocês tenham gostado. Então, quero que vocês sentirem. E eu queria assim, antes de passar para o próximo slide, vocês vem cá. Porque é divertido, eu vou falar. Gente, pede pra fazer, compartilha. Qual que é o número? Professor, eu aqui, EP, ID, 2011, 1269. 1269. Sou muito casado, é isso aí. Tá, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Então agora. Eu queria dizer o seguinte. Eu, Aline e o Luísma trabalhamos durante um ano em prol disso. Assim, eu fiquei bastante mexida de verdade, com tudo que vocês falaram, com brilho no olhar que falaram e com essa crença nessa nova geração. Porque a gente está indo embora. Literalmente, essa é a última sessão que a gente fala de intercâmbio. Sim. E a gente espera, de coração, eu acredito que eu posso falar por eles também, que essa cultura permaneça e que vocês ampliem, levem mais. Ouvir a Nathalie falar do Brick, porque foi uma coisa que a gente trouxe muito forte no ano passado. Ouvir o depoimento do amigo lá de BH, né, que tipo, eu precisei abrir mão, meu trabalho e tal, a sua experiência. Isso tudo passa pela nossa cabeça nos momentos que a gente está lá discutindo cooperação, nos momentos que a gente está lá fazendo treinamento, quando a gente está se descabelando por meta, porque a gente viu um sentido nisso.
E ver que essa nova geração que está chegando vê no sentido é um conforto para a gente ir para o nosso intercâmbio também. Então, a gente espera que a área de objetos tem um gritinho. Eu queria convidar todos vocês a gritarem com a gente, porque todo mundo aqui contribui para que a gente faça mais intercâmbio, contribui para o nosso crescimento em número de intercâmbio, mais vidas sendo dadas. Todos vocês chegaram até aqui por causa de que alguma pessoa, alguém acreditou e várias pessoas acreditaram nisso antes, que era possível fazer mais. Então, quando a gente grita que o Jack mete muito, significa que vocês fazem parte disso também. Então, para a gente fechar, cadê o povo do Jack para trazer a pressão todo mundo? Uns têm tanta voz, os radialistas ali, outros não têm nada. Obrigado pela dica, Titi. Sufoca o peito, sai um pouco mais. Now, I want to invite our beautiful trainees to present something special for everybody. Carol and trainees, please come here. Venha, Carol. Eu vou aproveitar que é o pessoal do MC que chegou aí. Dá oi, pessoal. Fih, Fabrício, quem mais? O Beat, o pessoal do MC também. Ele veio completar o time para a festa. So today, during the operation block, we had a very special session with our trainees, and we talked about their impressions about Brazil and so on. So I want you to share about what do you think about your country, your internship, and okay, please. Brazil before the internship, and most of us thought that Brazil was just football or just beer, fun. But then when we came here, we saw that Brazilian people is more than that. It's more than sport. They have too much diversity, and a lot of culture, energy, innovation, people, and is it working? Because like the main reason why we decided to do something like that is that we actually realized that there's a lot of things we will be missing about Brazil, like a lot, and we try to somehow express ourselves into this, and we
make you proud, because you have a lot of things which you can be really proud of. Not only things that's like sport and food and so on, but especially like a characteristic of people. We really value on you. So like this masterpiece is something you can be really, really proud, and we are thankful for that. So thank you. Actually, I want to say just one thing that I will miss in Brazil. And it's not about the food, it's not about the água de coco, it's not about anything. The one thing I will miss is the kindness of people that I never saw anywhere else in my life. And the fact that people here help you without expecting anything in return. And this is what made me proud to say that I'm already part Brazilian, and I am like this. Ourselves. So my name is Martina, as you probably know, and I'm from Czech, and at the moment I'm half Czech, half Brazilian. Hi, I'm Cande, I'm from Argentina, Córdoba, and I was in Recife. Hi, my name is Milena from Colombia. Hi guys, I'm Cristóbal. I'm not Mexican now, I'm Brasicano. Now I feel so comfortable being here. I'm studying at USP in Sao Paulo, and I sector in Mexico. And I'm actually a trainee here, but I love the way you plan yourself, the way the Brazilian community helps me with a lot of stuff. For example, I live in a republic. The name is Toca do Tatu in Sao Paulo, and I live with 29 people. Imagine, there are Brazilians from all around, since from Manaus to Rio Grande do Sul, from everywhere. So I learned a lot of the different countries you have in your same country. For example, it's not the same the people back in the north that us in the south. So I'm enjoying a lot Brazil. I'm hoping to come back to the World Cup with a lot of Mexicans in the plane for sure. And another interesting fact is that Sao Paulo is too expensive, but instead of that, you have better pizzas than in Italy. Hi people, my name is Brianna. I'm from ISEC Mexico too. From ISEC Culiacan, and I'm here in Brazil doing a cedar of ISEC Franca. And I just want to say something. I love Brazil. Hello people, my name is Petros, and I'm from Greece, Athens, and right now I'm working in Victoria. Hi everybody, can you hear me? My name is Elena, I come from Finland, from the north of Finland. Yeah, it's far away, and at the moment I'm living in Florida. A nice town, and I just want to tell you that as today I really like Brazil. This is my fourth time here.
the best moments of my life, I live those here in Brazil. So, thanks. Okay, at the end, I want to invite you all to Mexico to try a really good tequila. Because Felipe is not good at all, okay? So right now, we just want to also, they gave us what they mean about Brazil, when they leave, what Brazil has changed inside of them. But also, they'll be here during this conference, so enjoy them. They're here, they've got lots and lots of experiences. We have really great sessions today discussing about how they perceive our reality. And I think after all of this, of what they've done for us, I think the only thing that we can really do is thank you all for showing your support, for showing how much you appreciate our culture. And I think it's really important for us as Brazilians to see how other people perceive us. Sometimes we get lost in our routines, in our daily activity, and say, oh my God, okay, Brazil. But when we see other people, how they perceive us, how our culture marks them, how they actually feel about being here in this country, it really makes me more and more proud of being a Brazilian, and I hope you guys as well. So I think we all now should stand up, come on guys, and let's shout and scream and thank all the trainees here for all the support. Come on.